Muitas vezes recebemos algumas ordens e não entendemos o motivo, o porquê. Por que motivo é nos ordenado? Qual é o propósito? Deus nos ordena. Há mandamentos do Senhor na sua palavra. E Ele que ordena, Ele que envia, Ele sabe qual é o propósito, o porquê. Ele conhece a cada necessidade. Ele ouve o clamor daqueles que sofrem. E ele envia mensageiros da sua parte para levar boas novas, para levar alívio e esperança. O texto de hoje, ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 9. E no versículo 2, nós já lemos, mas tem essa ordem. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Há uma ordem, há um mandamento. No verso 6, nós temos a resposta dos seus servos, a resposta dos discípulos, aqueles que caminhavam e aqueles que receberam esse mandamento, essa ordem para pregar o reino de Deus e realizar curas em seu nome. E no versículo 6 do mesmo capítulo 9, nós temos: então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando cura por toda a parte. E agora, no verso 10, um texto que ainda não lemos, estaremos lendo agora pela primeira vez, nós temos um regresso. Aqueles que estavam com o Senhor, aqueles que viviam na presença do Senhor, recebem uma ordem de se separar e ir cumprir uma missão. Aqueles que aprenderam, aqueles que viram Jesus operando, Jesus amando, demonstrando compaixão, agora são enviados, eles obedecem. E agora nós temos o retorno. E o verso 10 do capítulo 9 diz: ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as, falava-lhe a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Obedientes, talvez não sabendo por quê, mas obedeceram à voz do seu Senhor. Simplesmente saíram a campo. Foram de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, batendo em cada porta, com uma mensagem, a mensagem do reino de Deus. Aqui há uma mensagem sendo transmitida, há uma palavra sendo levada, anunciando o Evangelho, pregando o reino de Deus, o domínio do Senhor. E nesse retorno, eles trazem o relatório e dizendo a Jesus tudo o que tinha feito, tudo aquilo que eles realizaram, todas as visitas, todas as curas, todas as libertações, todas as portas que se abriram e os receberam, e receberam a palavra e receberam o milagre. Certamente foi compartilhado visitas rejeitadas, portas que foram fechadas e não receberam os mensageiros da paz. Mas aqui eles voltam felizes, eles trazem um relatório, aqui eles compartilham com o Senhor
tudo o que eles haviam feito, tudo o que tinha feito. E depois desta missão, a palavra de Deus diz que o Senhor se retira num lugar à parte, retirou-se à parte para uma cidade. Depois de uma longa jornada, depois de uma cruzada de evangelização, após um período de trabalho intenso, o Senhor sai com os 12 para um descanso, para um tempo a sós, um momento para recarregar as baterias, para ser ministrado pelo Senhor. Mas o texto diz que as multidões, ao saberem, eles descobriram, eles sabiam onde Jesus estava. E o texto diz que as multidões, ao saberem, seguiram-no. E o que é que Jesus fez? Aquilo que ele sempre fez, aquilo que ele sempre faz. E a palavra de Deus diz, acolhendo-as, falava-lhe a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Aqueles que sabiam que Jesus tinha se retirado, Jesus com os seus discípulos tinham se retirado para um tempo a sós. E eles o buscam. E Jesus, quando procurado, quando buscam pela sua presença, ele acolhe. Ele fala a respeito do reino de Deus, porque esta é a sua mensagem. O reino de Deus, o domínio de Deus. E ele socorria os que tinham necessidade de cura, aqueles que clamavam por cura. Ele tinha cura para ministrar. Que este texto possamos aprender com o Senhor misericordioso, com o Senhor que atende ao pedido do aflito, que possamos aprender com aqueles que são necessitados e que batem à porta e que insistem, que incomodam, mesmo sabendo que Ele está descansando, eles o procuram e eles vão em busca de solução, em busca de socorro. E o Senhor tem as suas mãos estendidas para trazer mensagem, para trazer palavra e para trazer cura ao coração daqueles que necessitam. Que você possa, nesta manhã, na sua necessidade, que você possa buscar ao Senhor, sabendo que todo aquele que procura, acha. Aquele que bate, as portas se abrem. E aos que pedem, receberão resposta aos seus pedidos. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você nesse dia. E que o Senhor o visite e que o Senhor realmente manifeste o seu poder sobre a tua vida. Esta é a minha oração em nome de Jesus.